Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mais um caso muito misterioso que eu vou estar contando hoje aqui pra vocês. É um caso que aconteceu faz muito tempo, é um caso também que se torna ainda mais misterioso por ter acontecido com 5 pessoas. Normalmente eu trago um caso aqui pra vocês contando de uma pessoa que desapareceu ou de uma pessoa que morreu e ninguém consegue explicar, mas aqui não, aqui são 5 rapazes e é um mistério assim que ronda há anos e ninguém consegue explicar o que aconteceu com esses 5 rapazes. Então, se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, já vai se inscrevendo, deixando o like, que é super importante, me motiva muito também. E ativa o sininho de notificações para estar recebendo todas as notificações aqui do canal. Então vamos lá, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como os 5 do condado de Yuba. 5 rapazes tornaram-se amigos inseparáveis depois de se conhecerem na Gateway Projects, uma antiga associação que ajudava pessoas com problemas mentais. Eram eles Jack Utet, de 24 anos, Bill Sterling, de 29 anos, Jack Madruga, de 30 anos, Ted Werley, de 32 anos e Gary Matias, de 25 anos. Todos moravam no condado de Yuba, na Califórnia, Estados Unidos. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre cada um desses rapazes que estão nesse caso, para a gente conhecer um pouco melhor eles e também tentar entender um pouco toda essa história e todo esse mistério. Vou começar pelo Ted, então. A gente pode dizer que aparentava ser normal, mas ele tinha alguns probleminhas. Por exemplo, teve uma vez que ele gastou mais de $100 em lápis. Não fazia o menor sentido ele ter gastado aquilo, e ele também nem sabia por que ele tinha gastado, e ele tinha também alguns problemas de aceitar algumas instruções, e depois de um tempo ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Já o próximo que eu comento para vocês é sobre o Jack. A gente pode dizer que ele é o que tinha mais problemas, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele era muito tímido e ele era totalmente dependente da mãe e também do Ted, que eu falei antes pra vocês. Eles eram muito amigos e o Ted meio que cuidava dele também. Então a gente pode dizer que ele também era o mais novo ali do grupo dos 5 e o que mais tinha dificuldades para estar se relacionando com os outros. Falando um pouco sobre o Bill agora, ele trabalhou na base aérea, só que ele teve que sair por causa dos outros companheiros dele, pregavam peças nele, faziam torturas com ele, o pessoal tratava ele muito mal, até uma vez deixou ele trancado dentro de um armário durante dias. Já o Jack Madruga, ele trabalhou lavando pratos, ele conseguia administrar bem o dinheiro dele, a gente pode dizer que ele tinha apenas um leve atraso mental. Já o Gary Matias, ele é o mais diferente do grupo, porque ele era até mesmo o vocalista de uma banda, só que ele acabou tendo problemas com droga bem pesada, e isso acabou ocasionando uma esquizofrenia nele. Ele fez tratamento, só que durante o tratamento ele se apresentou como um homem muito violento e até mesmo uma vez ele chegou a ser preso por causa disso. Agora que a gente já conhece um pouco dos 5, nós vamos tentar entender o que aconteceu com eles no dia 24 de fevereiro do ano de 1978. Então, nesse dia, os 5 decidiram ir até a Universidade do Estado da Califórnia, que ficava em outra cidade, para assistirem a uma partida de futebol do time favorito deles. Então, eles foram assistir ao jogo, eles estavam muito felizes porque o time deles tinha vencido, então eles começaram a se preparar para ir embora, eles até mesmo passaram numa loja de conveniência para estar comprando alguns lanches para comer durante a viagem, já que era uma viagem um pouquinho longa, então eles estavam tudo bem, estava tudo muito tranquilo. Quem dirigia o carro naquela noite era o Jack, e ele era assim muito apaixonado pelo carro e ele não deixava ninguém dirigir o carro dele. Uma coisa estranha aconteceu porque eles acabaram mudando a rota. Ao invés deles voltarem para o condado de Yuba, que ficava ao sul da cidade que eles estavam, eles dirigiram para o leste e ninguém sabe explicar o porquê. Então o fim de semana passou e ninguém teve nenhuma notícia dos 5 rapazes. Só no dia 28 de fevereiro, quando um funcionário do Serviço Florestal dos Estados Unidos encontrou o carro do Jack quase soterrado pela neve que estava na Floresta Nacional de Plumas, mas o carro estava completamente vazio. Os 5 não estavam dentro do carro.
Dentro do carro foram encontrados algumas embalagens dos lanches que eles comeram naquele dia e também o tanque de gasolina estava pela metade, dava tranquilamente para eles continuarem até a cidade deles sem problema nenhum. O problema não foi a falta de gasolina. O carro, ele estava um pouco soterrado por causa da neve, mas tipo, não era nada grave. Eles, como estavam em 5, facilmente conseguiriam tirar o carro daquela situação. Então ninguém sabia exatamente o que aconteceu ali. Com certeza um problema no carro não foi. O carro não estava num local de fácil acesso, então alguns carros de resgate foram até lá, só que esses carros que foram, eles ficaram com vários danos, porque realmente era um local bem complicado de se chegar. Só que o carro do Jack estava em perfeitas condições, o que levou a polícia a acreditar que provavelmente quem dirigiu aquele carro era alguém que conhecia muito bem a região, só que nenhum dos 5 meninos conhecia bem a região, e também, como eu falei antes, o Jack não emprestava o carro para ninguém, e o Jack também não conhecia nada daquela região. A polícia passou por 4 meses ali investigando toda aquela área, fazendo de tudo para conseguir encontrar os meninos, só que a polícia não encontrou nada. Aí um senhor chegou e deu uma informação bem esquisita até. Ele falou que naquela noite que os meninos desapareceram, ele estava acampando com a família mais ou menos ali naquela região. Ele estava no carro dele quando ele teve um ataque cardíaco, então ele começou a passar mal e ele disse que viu 5 pessoas caminhando na neve e indo a alguma direção. Ele não conseguiu pedir ajuda para essas pessoas porque ele estava passando muito mal, então ele não teve força para gritar. Só que depois ele acabou dizendo que provavelmente ele alucinou e aquelas pessoas nem existiram, era tudo um efeito daquele ataque cardíaco que ele teve. No dia 4 de junho, um grupo de motoqueiros estava na região e sentiram um cheiro muito forte. Eles foram atrás do cheiro e chegaram a um trailer. Quando eles entraram no trailer, eles viram que tinha algumas roupas, algumas comidas e eles acharam o corpo do Ted, já sem vida, é claro. E o corpo estava coberto por 8 cobertores e os pés estavam de fora. E como fazia muito frio, os pés congelaram. Então, quando a polícia chega, eles fazem alguns exames e eles viram que a barba do Ted cresceu e, digamos que ele ficou vivo de 6 a 13 semanas antes de falecer. O trailer tinha comida para mais de 1 ano para 5 pessoas, tinha aquecimento, tinha um combustível para eles estarem se aquecendo, então tinha tudo o que eles precisavam dentro daquele trailer e ninguém consegue descobrir por que eles não utilizaram tudo aquilo e por que eles acabaram morrendo, ninguém consegue explicar isso. Encontraram os corpos do Jack e do Bill 2 dias depois de terem encontrado o corpo do Ted a 13 quilômetros do local que o carro foi encontrado. Do Bill não restou praticamente nada do corpo, apenas alguns ossos espalhados no chão. Já o Jack, ele teve o corpo dilacerado por animais selvagens. O legista identificou a causa da morte do Jack como hipotermia, mas não conseguiu determinar a causa da morte do Bill. Já o corpo do outro Jack foi encontrado só no dia 8 de julho, até porque o pai dele insistiu muito para estar procurando para ver se encontrava o corpo do filho. Ele acabou encontrando a jaqueta do filho e quando ele pegou a jaqueta, os ossinhos caíram no chão, então ele também acabou falecendo, a gente não sabe explicar o porquê, e eles só conseguiram determinar que aquele era o Jack devido a um exame da arcada dentária. Nunca encontraram o corpo do Gary Matias e as buscas foram encerradas no dia 19 de julho. Então algumas teorias começaram a aparecer e muita gente acreditou que o Gary foi o responsável, que ele surtou devido a alguns problemas que eu tinha falado para vocês antes, principalmente ele era um cara muito violento, então talvez ele tenha surtado no meio do caminho e matou todo mundo e fugiu. Até mesmo os pais dos amigos ali, que eram os amigos do Gary, acreditaram que provavelmente o Gary é um suspeito e que ele tenha feito tudo aquilo, mas também é uma situação muito complicada porque a gente não pode dizer, porque a gente não tem certeza do que aconteceu. Também eu falei antes pra vocês que o Jack não emprestava o carro pra ninguém e o único que sabia dirigir, além do Jack, era o Gary. Então, realmente é um caso pra gente pensar bastante, porque tem essa teoria de que o Gary foi o responsável, já que até os dias de hoje nunca encontraram o corpo dele.
Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês têm alguma teoria nesse caso, se tem mais alguém envolvido que a gente não sabe, ou que realmente foi o Gary, realmente a gente não tem muitas opções assim pra pensar, porque é um caso muito misterioso que aconteceu faz muito tempo e mesmo assim, até os dias de hoje, a gente não consegue explicar o que aconteceu com esses 5 rapazes. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.